Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando o libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali! Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho! Depois Deus disse que ia destruir os israelitas. Porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Só tem vida a minha alma em teu amor, com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Em tua viva chama, em meu peito bem sem fim, eu te adoro sempre em coro, ó Jesus, habita em mim. Ouçamos a boa nova. Pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que pelo nome de Jesus Cristo perdoa nossos pecados. Amém. O amor de Deus, que nos livrou do pecado, também nos une como irmãos, para vivermos para Ele. Louvemos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temivelmente
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, que todo seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Oração por iluminação. Todos. Senhor, abre nossos corações e mentes pelo poder de Teu Espírito Santo, para que, enquanto as Escrituras estão sendo lidas e a Tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria
o que tu nos dizes hoje. Por Cristo Jesus é que pedimos. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Êxodo 32, versículo 1 ao 14. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: Povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: Amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: Ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Leitura do Novo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus
o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. A Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terra, receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. O texto proposto pelo calendário litúrgico para este domingo traz o episódio do chamado Jovem Rico. Logo de início, é preciso perceber que esse homem que se apresenta a Jesus e que o saúda com um título elogioso, em nenhum momento é apresentado como sendo um jovem. Na maioria das Bíblias aparece esse título para esse trecho,
mas na realidade é apenas um homem que está se apresentando diante de Jesus e que faz uma pergunta a Jesus que parece ser bastante legítima. Ele afirma e pergunta a Jesus o que é que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E é preciso perceber que a compreensão que esse homem tinha da sua própria condição, ou seja, da sua própria vida, fica evidente nesse texto quando ele afirma que já era fiel aos mandamentos desde quando era criança, em uma alusão a Provérbios 22:6, aquele mesmo texto que diz que se você ensinar a criança no caminho que ela deve andar, ainda quando ela for velha, ela não se esquecerá disso. E eu fiz questão de dizer que a pergunta parecia ser legítima, porque na pergunta que ele faz a Jesus, ele já dá a entender que ele já faz tudo aquilo que se esperava de alguém que estava pronto para herdar a vida eterna, ou seja, alguém que conhecia e obedecia aos mandamentos desde quando era criança. Porém, na resposta de Jesus, quando ele apresenta àquele homem os mandamentos, ele faz uma inclusão de uma expressão que não aparece entre os outros mandamentos. Se você prestou atenção aí na leitura do versículo, você vai perceber que Jesus faz menção de algo novo. Jesus diz: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. Tudo isso está incluído nos 10 mandamentos. Mas Jesus inclui uma expressão que não está entre os 10 mandamentos. Na tradução da Nova Linguagem de hoje, nós encontramos a expressão: não tire nada dos outros. Nas outras traduções aparece a expressão de outra maneira: não defraudar a ninguém. Por que Jesus incluiu entre a citação de vários dos 10 mandamentos a expressão não defraudar a ninguém? Jesus vai aqui ao cerne do problema daquele homem. Ele precisava se livrar da sua necessidade de acúmulo. E isso era algo fundamental para aquele homem, porque isso significava a quebra do primeiro mandamento, que por sinal Jesus não citou entre aqueles que ele direcionou a esse homem. E o primeiro mandamento você pode encontrar lá no começo de Êxodo 20. E diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, o que Jesus está deixando claro para esse homem, interessado supostamente em saber o que deve fazer para herdar a vida eterna, é que a sua necessidade de acúmulo é já em si uma quebra do primeiro mandamento. É um abandono de Deus para servir a um outro Deus, que é o Deus centrado nas suas posses. E diante da afirmação daquele homem de que já obedecia aos mandamentos desde quando era criança, então Jesus volta para ele o seu olhar, e o texto nos diz que agora Jesus olha para ele com amor e diz o seguinte: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. E olhando para a resposta de Jesus, nós podemos perguntar: por que dar o dinheiro aos necessitados, aos pobres? Esse é o objetivo de Deus para todos, e Jesus vai deixar isso muito claro nessa explicação: que todos tenham vida em abundância por meio da partilha. Reter aquilo que é acumulado é adorar a Mamon, é estar contra o reino de Deus. Reino de Deus que exige daqueles que se comprometem com Jesus solidariedade, partilha. E portanto nós temos na explicação de Jesus uma inversão da compreensão daquele homem. É preciso que ele abandone a sua necessidade de acúmulo, que ele se livre dela,
e aí então ele poderá participar do reino de Deus, que tem outro ponto de partida, outro princípio em que reter aquilo que é acumulado está fora da vontade de Deus. E veja que Jesus diz que só depois que ele fizer isso, ele deve vir e seguir a Jesus. A necessidade de acúmulo daquele homem é que o desqualificava para o seguimento de Jesus. E hoje não é diferente. Há muita gente que vive centrado na sua própria existência, nos seus próprios interesses, vive para si mesmo e está desqualificado para participar do reino de Deus, justamente porque não abre mão desse princípio. Para Jesus, é onde está o coração que importa. E agora começa a ficar mais fácil de entender a expressão que Jesus vai dizer a seguir: é difícil um rico entrar no reino de Deus. E para que não houvesse nenhum tipo de dúvida, Jesus explica o que ele quis dizer com isso. É difícil para um rico abrir mão do seu objetivo de vida. E esse objetivo é contra Deus. E aqui nós encontramos uma expressão que é muito conhecida e que é muitas vezes mal interpretada em grupos ditos evangélicos e ditos cristãos, que é a expressão: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Há inúmeras explicações sobre isso e eu gostaria de apontar aqui duas que são mentirosas e que não são baseadas em fatos. Uma que afirma que camelo é mesmo o animal, mas que agulha era o nome de uma porta que supostamente existiria na antiga Jerusalém e que as pessoas, quando tinham que passar ali com o camelo tinha que passar de joelhos. Essa porta nunca existiu, isso é uma invenção e algo que não tem base na realidade. E, portanto, essa interpretação é errada. A outra interpretação, também fantasiosa, é de que camelo era uma expressão usada para uma corda, usada para amarrar os barcos na praia, e que era difícil de passar essa corda, chamada camelo, pelo fundo de uma agulha. Também não existe isso, e mesmo que existisse, essa corda seria impossível de passar pelo fundo de uma agulha, justamente aquela agulha que era usada para tecer as redes dos pescadores. O que Jesus faz aqui é usar aquilo que normalmente nós chamamos de hipérbole, ou seja, um exemplo exagerado. É absolutamente impossível um camelo, o animal, passar pelo fundo de uma agulha, ou seja, pelo furo de uma agulha usada para tecer redes. E portanto o que Jesus está demonstrando aqui é que é mesmo difícil, se não impossível, um rico entrar no céu enquanto ele mantiver a sua mania de ter a necessidade de acúmulo. E quando Jesus faz essa afirmação, o texto nos informa que os discípulos ficaram espantados. E ficaram espantados porque a mentalidade dos discípulos não era muito diferente daquela daquele homem. Era a mesma mentalidade da teologia da retribuição que nós vamos encontrar em muitos textos do Antigo Testamento. Nessa teologia, a riqueza, o acúmulo, era sinal da bênção de Deus. E, portanto, eles também precisavam, seus discípulos, também precisavam de conversão. No caso deles, conversão de mentalidade. Hoje em dia, nós temos uma versão moderna dessa compreensão que é chamada de teologia da prosperidade. E hoje, mais do que em qualquer época, nós também precisamos da mesma conversão daqueles discípulos, uma conversão de mentalidade. Hoje, o que é mais necessário no meio evangélico é justamente o abandono dessa teologia da retribuição que está contra o ensino de Jesus Cristo. E por isso eu retomo a afirmação que fiz. No reino de Deus, a centralidade deve ser da partilha e da solidariedade, e não da teologia da retribuição. Mesmo porque, na retribuição, nós teríamos que ter algo para oferecer a Deus para que Ele nos retribuísse.
E no ensino de Jesus Cristo nos evangelhos, nós encontramos a realidade do ser humano como sendo aquele que não tem nada a oferecer. E por conta disso, ele é alcançado tão somente pela graça de Deus. Não há nada que o homem possa oferecer para Deus, justamente porque ele está morto nos seus delitos e pecados, para usar a expressão do apóstolo Paulo. Então Jesus vai deixar claro que o que é impossível ao homem é possível para Deus. Ou seja, só Ele, só Deus, por sua graça, pode transformar alguém centrado no acúmulo de riquezas, no acúmulo de bens. Só Ele pode proporcionar essa conversão da mentalidade que era tão necessária entre os discípulos e que hoje é tão necessária a muitos que se confessam como seguidores de Jesus. E quando chegamos ao versículo 28, encontramos Pedro respondendo a Jesus e dando a entender que os discípulos estão querendo se justificar diante daquele fato apresentado por aquele homem. Nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. É como se Pedro estivesse dizendo: nós não somos como ele, embora tivessem a mesma mentalidade. E diante dessa afirmação de Pedro, a resposta de Jesus vai demonstrar duas coisas muito importantes para a vida das comunidades de fé. A primeira é que nesta vida a nossa família é ampliada para a família cristã, bem mais ampla do que as nossas relações familiares. Esse é o significado da expressão de Jesus: vocês receberão muito mais ainda nesta vida. Receberão 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. Nossa família é ampliada para a família cristã, mas embutido nessa nova família vem também a perseguição, porque quando nos comprometemos com o reino de Deus, sempre haverá rejeição daqueles que estão pautando suas vidas no acúmulo de riquezas. E a segunda afirmação de Jesus, também importante, é que na vida futura será ainda melhor e que esta vida que nós vivemos agora não pode esgotar o que ainda virá na vida vindoura, na vida eterna. Paulo faz uma afirmação semelhante a essa quando ele afirma em Romanos 8,18 o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E portanto, a vida futura será ainda muito melhor do que essa. E concluindo a nossa meditação de hoje, aquela pergunta feita no início do texto pelo homem que se apresenta diante de Jesus, querendo saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna, agora é respondida por Jesus. A vida eterna será muito superior à vida que nós vivemos aqui, mas enquanto estamos aqui, devemos viver dentro dos padrões do reino de Deus, padrões que são completamente contrários aos padrões de quem busca acúmulo, de quem busca viver para si mesmo. Foi por isso que Jesus disse com todas as letras: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. O seguimento de Jesus não aceita essa separação entre segui-lo ou seguir os nossos próprios interesses. Seguir os próprios interesses, como esse homem que se apresenta diante de Jesus, querendo saber sobre a vida eterna, mas sem abrir mão dos seus próprios interesses e da sua busca por acúmulo, significa não estar apto para participar do reino de Deus. Se estamos divididos entre seguir a Jesus Cristo e seguir os nossos próprios interesses, estamos precisando de conversão, como aquele homem precisava e como os discípulos também precisavam de mudança de mentalidade. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs e que possamos ser verdadeiros seguidores de Jesus, tendo como foco central da nossa vida
o seguimento daquilo que aprendemos no seu Evangelho, no anúncio do reino de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Afirmação de fé. Todos. Cremos que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Cremos que Deus é luz e nele não há treva alguma, e se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cremos que Deus é amor e que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Cremos que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Cremos que somos filhas e filhos de Deus e que ele nos deu o seu Espírito. Amém. Esse é o momento da celebração da Santa Ceia e antes das palavras de instituição, eu gostaria de convidar a todos para uma oração. Oremos. Deus de misericórdia, pelo Teu Espírito Santo, abençoa-nos e santifica-nos juntamente com estas dádivas do pão e do vinho, para que o pão que partimos seja para nós a comunhão do corpo de Cristo, e para que o cálice que bebemos seja para nós a comunhão do sangue de Cristo. E agora nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Na Tua misericórdia, aceita nosso sacrifício de louvor e gratidão. Em comunhão com todos os fiéis de todo tempo e lugar, nós Te rogamos que cumpras em nós e em toda a criação o propósito da Tua graça eterna. Por Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e honra Te sejam dadas, Pai onipotente, agora e para todo sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós.
comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Convidamos a todos a participarem conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.